Queridos, na quinta-feira passada, nós falámos sobre a doutrina do pecado. Nós falámos sobre a queda. Nós falámos sobre a consequência da queda. A consequência do pecado no mundo, no homem e nas futuras gerações. Nós vimos então o impacto. Nós vimos a tragédia, a repercussão, o desdobramento que o pecado teve e tem na vida humana. Nós vimos então que o pecado original e as suas consequências, elas não permanecem somente no primeiro casal, Adão e Eva. Mas nós vimos à luz das Escrituras, Romanos 5:12, Romanos 3:23, nós vimos então à luz das Escrituras que todos os homens então, que todas as gerações passaram então a ser afetadas, culpadas, passando então a ser responsáveis por esse ato de desobediência. E eles se tornaram maus, inúteis, imundos, depravados, inclinados para o mal, desobedientes, filhos da ira, filhos da desobediência. Tudo isso por causa do pecado original, que afetou então todas as faculdades do homem, gerando então morte física e gerando morte espiritual, e trazendo falência completa na vida do homem, levando então o homem a uma vida agora à parte de Deus. Então o homem agora está longe de Deus, ausente de Deus, destituído da glória de Deus, e ele está então agora vivendo em contramão, seguindo o padrão do mundo, sendo agora escravo do mundo, sendo agora escravo de Satanás, e agora então ele está trilhando um caminho em direção ao inferno. Nós enfatizamos que essa estrada em direção ao inferno, ela começa então após o nascimento do homem, que basta então ao homem nascer para que ele então comece a andar em direção ao inferno, em direção então ao juízo, em direção à condenação, à ira de Deus, o qual então é o pagamento, o salário do pecado, o salário da rebelião e o salário da desobediência. E nós enfatizamos que o maior problema do homem não se chama pandemia, não se chama Covid-19, ele não se chama cancro, ele não se chama sida, mas ele se chama pecado. Esse é o maior dilema do homem, esse é o maior problema do homem, a consequência do pecado, o peso do pecado, a influência do pecado. E nós dissemos que se o homem não tratar do problema, se ele não reconhecer o problema, se ele não entender o quanto ele está doente, não propriamente fisicamente, mas espiritualmente, então ele vai perecer, ele vai morrer. E o resultado disso será eterno: dor, sofrimento, tormento e a condenação. E nós frisamos que Deus é amor, sim. Nós frisamos que Deus é misericordioso, sim. Nós frisamos que Deus é de compaixão, sim. Mas nós também frisamos que Deus é justiça, que Deus é santo, que Deus é reto e que Deus é fogo consumidor. E Ele julga segundo o seu padrão, que é justo, santo e reto. E isso exige que Deus puna e sentencie os pecadores, os transgredores. Então nós mostramos na quinta-feira passada que o maior vilão não é Deus, que o maior vilão somos nós e não Deus. E Deus, Ele apenas julga de acordo com a sua lei, que é pura e santa. E automaticamente todos nós somos merecedores da sua ira, de ser esmagados, aniquilados por causa do pecado. Imagine que alguém agora entra por esta porta e mata a minha filha, a Yasmin. Ela morre. A lei, ela diz que ninguém
Ele é digno de punição. A lei precisa exercer a sua função. Ela existe para julgar as causas. Entretanto, agora esse homem, esse assassino, ele vai ser levado ao tribunal. E eu, enquanto pai, queridos, eu quero justiça. Eu quero punição. Eu exijo justiça. No entanto, ambos sabemos, o juiz sabe que esse homem é culpado, que esse homem matou a minha filha. No entanto, o juiz, em vez de usar agora a lei para punir esse homem, esse assassino, para o condenar, para o sentenciar, ele agora passa a não condenar, a não sentenciar, mas agora passa a o absolver. Ele agora o decreta inocente. Eu, enquanto pai, vou ficar completamente destroçado. Eu ficaria completamente indignado. Como pode, queridos, um juiz não cumprir o seu dever de fazer justiça, de usar a lei para punir esse homem, para punir esse assassino? De certeza que eu iria pensar que esse juiz é corrupto, foi comprado. Por quê? Porque ele não fez o seu trabalho à luz da lei. Ele não julgou a causa à luz da lei. Ele não agiu corretamente. Ele não usou a lei da forma correta. Entenda bem, aqui a minha indignação, ela é lícita. Mas a minha pergunta é: por que é que nós culpamos Deus por simplesmente agir como juiz e agir então de acordo com a sua lei para punir pecadores, para punir transgredores? Se nós pecamos, se nós transgredimos, se nós violamos a lei, nós somos o quê? Merecedores da punição. Nós merecemos a condenação. E Deus não é um juiz corrupto. Pelo contrário, Ele age segundo a sua justiça, e a sua justiça é pura, santa, e ela não falha. E então esse é realmente o grande problema. O homem, o ser humano, nós homens, somos os vilões. E Deus apenas é obrigado a julgar o homem de acordo com a sua lei. Então o pecado é o maior problema do homem, é o maior problema da humanidade. Fez do homem doente e tem matado milhares e milhares e centenas de milhares e condenado multidões. Ao mesmo tempo, na quinta passada nós apresentamos que o mesmo homem que estava nesta situação, nesta condição, ainda assim era possível ele ser curado. Era possível, por meio de um remédio. Existe uma vacina que se chama Jesus Cristo, que só pode vir por meio do Evangelho e por meio das boas novas. Então, hoje, pela misericórdia de Deus, queridos, eu quero usar então esta oportunidade que foi estabelecida, criada, proporcionada pelo próprio Deus para nós, nesta noite, para continuar esse raciocínio e mostrar o meio, mostrar, queridos, a fonte, mostrar o caminho que o pecador deve fazer em direção ao remédio, em direção à cura, o antídoto, a vacina para o pecador, podendo então assim ser livre e salvo. E quando nós olhamos para a teologia, existe uma doutrina que é fundamental, que vai fazer, queridos, a transição entre a condenação e a salvação, que é a ponte entre essas duas vias, que é a doutrina do arrependimento. Porque o arrependimento, ele é o início de tudo. É sem dúvida o
começo da história da igreja, é o começo do Evangelho. E então o arrependimento é fundamental. Ele é o início, e sempre vai ser o início de uma vida com Deus, de uma vida para Deus. É o início de uma longa jornada que é difícil, que é tribulada, mas que vale muito a pena. Então o arrependimento, ele é essencial. E a nossa teologia, o nosso testemunho, a nossa evangelização, o nosso discurso, precisa começar primeiramente aqui, tratando o pecado como pecado, e mostrando então ao pecador que peca, que erra, que falha, que vive no pecado, que a sua maior necessidade não é casa, não é carro, não é o mundo, mas é o arrependimento. Então vejam, falar do amor de Deus, apresentar um Deus amoroso, não pode definir ou resumir a nossa evangelização. Apresentar um Deus que cura, um Deus que faz milagres, um Deus que faz sinais, um Deus que traz paz ou alegria, não pode definir ou resumir a nossa evangelização. Tudo isso é muito pobre, é uma teologia muito pobre, é uma exposição muito pobre de Deus. Até porque Deus é tudo isso sim, irmãos, é tudo isso sim e muito mais. Mas mais importante que isso é trazer à luz a verdadeira condição do ser humano e fazer então que o homem olhe ao espelho e veja o seu real estado e o quanto ele está perdido e condenado e o quanto ele precisa urgentemente de um Salvador, da salvação, de uma reconciliação que só pode acontecer em sua vida por meio de um arrependimento genuíno, por meio de um arrependimento verdadeiro. Pessoas têm ido a Deus pelo motivo errado, e isso tem muito a ver pelo tipo de evangelização que é apresentado às pessoas. Porque é apresentado um Deus abençoador, um milagreiro, uma luz ao fundo do túnel, em termos financeiros, estabilidade terrena, estabilidade espiritual, a ausência de dor, a ausência de sofrimento, uma vida boa, uma vida próspera, uma vida agradável. E essas pessoas ouvem tudo isso e elas passam então a acreditar em tudo isso, e passam então a fundamentar a sua fé nessas coisas. Passam então a fundamentar a sua fé não em um Deus Salvador, não na sua necessidade de arrependimento, mas naquilo que Deus pode dar, o benefício que esse Deus que eles falam pode dar aos homens. Comunidades, templos enchem por causa deste tipo de pessoas. Templos transbordam de pessoas assim, pessoas materialistas, pessoas avarentas, pessoas que oram, que jejuam, que sacrificam, que fazem todo tipo de campanhas e votos, dão e fazem tudo o que podem em prol do benefício próprio, porque lhes é prometido o melhor desta terra. Isso não é verdade. E isso não é verdade. Isso não é o Evangelho. Isso é uma propaganda enganosa. Isso é comércio. Isso é vender Jesus. Infelizmente, esse tipo de pessoas estão sendo iludidas, estão sendo enganadas anos e anos a ouvir fábulas enganosas, falsos evangelhos. Por quê? Porque não ouviram ainda o verdadeiro Evangelho e têm sido ensinados de forma equivocada, de forma errada. Por isso é vital, queridos, que nós possamos realmente compreender a doutrina do arrependimento, porque ela é o único meio, ela é a única resolução para o maior problema do homem, o pecado. É a única possibilidade, é a única via do pecador poder então chegar até Deus por intermédio unicamente de Jesus Cristo. Então a pergunta é: qual a definição de arrependimento? Qual o conceito de arrependimento? O que é o arrependimento?
Na Bíblia, essa palavra, arrependimento, ela significa mudar de ideia, mudar de convicção, mudar de conceito. As Escrituras nos mostram que arrependimento verdadeiro resulta, e sempre resultou de uma mudança de comportamento, alguém que muda radicalmente. O termo teológico desta palavra, arrependimento, indica um abandono daquelas atitudes que afrontam a Deus, quando nos envolvemos com aquilo que Deus odeia e com aquilo que Deus proíbe. No hebraico do Antigo Testamento, a palavra arrependimento, ela significa voltar atrás, dar meia volta, retornar. Ezequiel capítulo 14, versículo 6, olha o que o texto nos diz. Assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. Um exemplo prático para isto, para nós entendermos: se você estiver conduzindo o seu carro e percebesse que estava indo na direção contrária, na direção errada, o que você faria? Você voltaria para trás. Você retornaria, você abandonaria o caminho e voltava então para o caminho certo, para o caminho correto. No grego, no Novo Testamento, a palavra arrependimento, ela significa o sentimento de mudança da mente e do modo a mudar os caminhos também. Significa então mudar hábitos de pensamentos, atitudes, pontos de vista, direção e comportamento na medida certa para deixar de lado e abandonar o caminho errado para agora seguir o caminho correto, o caminho certo, o caminho de Deus, o caminho de agradar e glorificar a Deus. Então vejam, essa palavra arrependimento no grego também é usado pela palavra metanoia, que significa uma mudança de mente, uma nova identidade, um novo conceito, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, um novo estilo de vida, uma nova conduta, uma nova postura, uma mudança radical. E quando nós nos lembramos do sermão de Pedro em Atos, capítulo 2, Pedro ele vai dizer então para aquela multidão, no dia de Pentecostes, ele diz: a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, arrependei-vos. Então a ideia aqui do apóstolo Pedro é: vocês mudem a vossa maneira de pensar a respeito de Cristo, a quem vocês crucificaram, a quem vocês odiaram, a quem vocês desprezaram. Assumam uma mentalidade correta acerca de Cristo como Senhor e Salvador. Isso implicava uma mudança de atitude para aquela multidão, para com Jesus, ou a respeito de Jesus. Então, o maior problema, queridos, o maior problema para com Deus não é aquilo que eu estou praticando no momento, isto é, os meus atos, mas sim a minha atitude interior, ou seja, uma atitude de dependência e rebelião que me leva a fazer o que eu quero, sendo dono absoluto da minha vida. Os meus atos, o meu estilo de vida, na verdade, são o resultado da minha atitude interior em relação a Deus e a sua vontade. Isaías 53, versículo 6, vai descrever isso mesmo. Isaías descreve que todos nós éramos como ovelhas desgarradas, que haviam se perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Então, no Novo Testamento, arrependimento é sem dúvida uma mudança de atitude, de independência e rebelião para com Deus, para agora uma atitude
de dependência e de submissão a Jesus e a sua palavra. Nas palavras de Charles Finney, arrependimento implica lançar fora de coração e mente tudo aquilo que contradiz a Deus em todo e qualquer ponto. E isso implica, queridos, na convicção de que Deus está totalmente certo e eu estou totalmente errado. E isso implica um abandono total de coração, desejo e pensamento, de todas as desculpas e defesas em relação ao pecado. As Escrituras, elas nos ensinam que existe um verdadeiro arrependimento, mas que também existe um falso arrependimento. E existe o verdadeiro arrependimento e o falso arrependimento. Nós vamos ver algumas diferenças. O verdadeiro arrependimento, segundo as Escrituras, é tristeza segundo Deus que conduz a vida. Já o falso arrependimento é tristeza segundo o mundo que produz morte. Paulo vai ensinar sobre isso. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesado, mas a tristeza do mundo produz morte. O verdadeiro arrependimento vai fazer o homem olhar para Deus, para a sua santidade, para a sua justiça, para o seu amor, para a sua misericórdia, para a sua graça, e isso fará enxergar o seu estado pecaminoso, o seu estado sujo, e isso vai lhe causar um desconforto tão grande, uma vergonha, um peso, uma culpa, a sua imundície vai vir à tona. Jó sentiu isso, Jó exprimiu isso. Olha o que Jó disse, Jó capítulo 42, versículos 5 e 6. Disse ao Senhor: eu te conheço só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O verdadeiro arrependimento produz quebrantamento, contrição, vergonha. O nosso pecado vem à luz diante da santidade de Deus. Já o falso arrependimento, o homem olha somente para dentro de si, odiando-se em remorso pela loucura cometida, pelo pecado cometido. Quem se lembra de Judas? Judas é o maior exemplo disso, irmãos. Mateus capítulo 27, versículo 3 ao 5, descreve o quadro de Judas, descreve aquilo que acontece a Judas, aquilo que o falso arrependimento produziu na vida de Judas. Escuta este texto, Mateus capítulo 27, versículo 3 ao 5. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus foi condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais e aos anciões, dizendo: pequeno, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Retirou-se e se suicidou. O verdadeiro arrependimento é o resultado do temor respeitoso para com Deus. Quem se lembra de Isaías? Quando contempla aquela visão, quando ele contempla a glória de Deus, quando ele contempla a santidade de Deus, qual foi a sua posição? Ele adorou, ele se prostrou, ele se humilhou. Isaías 6:5, Isaías vai dizer: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos. Quebrantamento, confissão de pecados, reconhecimento da sua miséria. Todavia, o falso arrependimento resulta do medo das consequências. Isso se torna claro quando nós olhamos para Faraó. Faraó declarou que não correria mais atrás do povo hebreu. Tudo, as pragas acabaram.
Êxodo capítulo 9, versículo 34. Olha o que ele diz. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e a endurecer o coração, ele e os seus oficiais. Não houve arrependimento, pelo contrário. Finalmente, o verdadeiro arrependimento, ele é produzido pelo próprio Deus. O apóstolo Pedro, queridos, em Atos 5, 31, ele diz que Deus exaltou Jesus, o constituindo príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Por outro lado, o falso arrependimento é produzido pela natureza carnal e pecaminosa do ser humano. É por isso que João Batista, ele advertiu os fariseus, ele advertiu os religiosos. Em Mateus capítulo 3, do versículo 7 e 8, João Batista, ele disse para fariseus, para religiosos, para aquele povo, olha o que João Batista frisou para eles, dizendo: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, porque a árvore que não produzir o fruto será cortada e lançada no fogo. Por isso, não existe evangelho sem arrependimento. Não existe perdão sem arrependimento. Não existe salvação se não houver arrependimento. E frutos desse arrependimento. Evidência desse arrependimento. Então veja, isto é um requisito. É um requisito essencial para que o homem possa então entrar no reino de Deus. Então, a importância da doutrina do arrependimento é enfatizada, queridos, em todo o Antigo Testamento. Deus levantou profetas para falar ao povo. Deus levantou profetas para se dirigir ao povo. Os profetas eram levantados por Deus para conduzir o povo até Deus. Mas o único meio de eles chegarem a Deus era o quê? O arrependimento. Era a confissão de pecados. Era necessário eles se voltarem para Deus. Era necessário eles se arrependerem. Era necessário eles se voltarem para Deus em confissão, em arrependimento. Então veja, era necessário eles reconhecerem o seu estado. Era necessário eles reconhecerem os seus maus caminhos. Era necessário eles reconhecerem a sua rebelião, o quanto eles eram rebeldes. Era necessário que eles reconhecessem o seu pecado. Eles precisavam se arrepender. E Deus chamava os profetas, chamando o povo para o arrependimento, para a boca do pó, para a humilhação, para o arrependimento, para a confissão de pecados. Era necessário que eles se voltassem para Deus. Era necessário que eles se convertessem dos seus maus caminhos. É necessário que eles mudassem a sua postura diante de Deus, diante da palavra de Deus, diante dos decretos de Deus. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, essa doutrina do arrependimento, ela continua sendo enfatizada, ela continua sendo revelada, primeiramente ou inicialmente, por João Batista. João, ele foi o último profeta do Antigo Testamento. Deus enviou João Batista, e João Batista ele veio preparar o caminho, ele veio abrir o caminho para o Messias, ele veio ser a ponte para que o Messias entrasse, para que o reino de Deus viesse. Então o ministério de João Batista enfatizava o quê? Enfatizava o pecado, enfatizava o arrependimento, enfatizava a necessidade do batismo, a necessidade do povo se arrepender e de se voltar para Deus. Mateus capítulo 3, do versículo 2 e 3, olha a mensagem de João Batista para o povo. João dizia: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas, ou endireitai os seus caminhos. Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós temos os dois primeiros sermões
do apóstolo Pedro. E ele vai enfatizar o quê? A necessidade do arrependimento. A multidão, em Atos, capítulo 2, propriamente o versículo 37 e 38, ao ouvir a mensagem do apóstolo Pedro, após então aquele dia do derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, eles, ao ouvir a mensagem de Pedro, eles ao ouvir o sermão de Pedro, qual foi a posição, qual foi o estado, qual foi a condição daquela multidão? A Bíblia diz que eles se compungiram, eles se comoveram, eles se sentiram tão sujos, tão imundos, tão pecadores, tão maus, tão perversos, que eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos: homens e irmãos, que faremos agora? O que faremos? O que nós podemos fazer diante de tudo isso que nós ouvimos acerca de quem é Jesus e do que Ele fez? Diante desse Jesus que nós negamos, que nós rejeitamos, que nós crucificamos, que nós enviamos aos romanos, o que faremos agora? E Pedro, cheio de Deus, ousadamente, ele vai dizer: arrependei-vos, se arrependam. Então, é interessante nós nos lembrarmos que o próprio Jesus, ele enfatizou essa doutrina do arrependimento. Mateus 3, a mensagem de arrependimento era primeiramente anunciada por João Batista, mas agora no capítulo 4, nós vemos que Jesus, ao ouvir que João Batista foi preso, Jesus então agora vai para a Galileia e desde então ele começa a pregar. E qual foi o teor da mensagem de Jesus? Qual foi o teor do ensinamento de Jesus? Ele diz: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Já quando nós olhamos para Marcos capítulo 1, versículo 15, o texto que nós lemos no início, nós vamos ver que é a primeira mensagem, queridos, a primeira mensagem de Jesus, o primeiro sermão de Jesus, a primeira doutrina que Jesus ensina, ele começa a proclamar e fala sobre o arrependimento e a necessidade do arrependimento. Ele disse: o tempo está cumprido, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e creiam no Evangelho. Nós precisamos entender realmente, queridos, que esta foi a primeira mensagem de Jesus à Judeia. Precisamos entender que existe sim aqui uma sequência de João Batista para Jesus, de Jesus para os apóstolos, e dos apóstolos para os discípulos e para a igreja, e da igreja e dos discípulos para o mundo, para os confins da terra. Jesus, ele enfatiza, Jesus, ele deixa bem claro, o objetivo da sua mensagem era de arrependimento. E ele exortava o povo a se arrepender e crer no Evangelho. Os apóstolos, eles se tornaram testemunhas oculares do ministério do reino de Jesus. Eles viram e ouviram Jesus. Foi o maior seminário na vida daqueles homens. Eles foram preparados e depois foram enviados pelo próprio Jesus. E seriam então capacitados pelo Espírito Santo para expandir essa mensagem aos confins da terra. Então o Novo Testamento, ele está fundamentado nesta doutrina. Ela está embasada nesta doutrina. E é impossível desligá-la ou desconectá-la da vida da igreja, na vida dos discípulos, na vida do povo de Deus. Esta doutrina, ela andava com Jesus. Ela andou com os apóstolos e ela foi continuada e vai ser continuada pela Igreja de Cristo. Biblicamente, historicamente, é impossível ligar esta doutrina da história do cristianismo. É impossível. As cartas paulinas, elas vão enfatizar isso. As cartas mais doutrinárias de Paulo, a carta aos Efésios e a carta aos Romanos, enfatizam, queridos, a doutrina do pecado, a doutrina do arrependimento, a necessidade do homem se arrepender, a necessidade do homem nascer de novo, a necessidade de uma metanoia, de uma mudança radical, de uma nova vida em Cristo. A maior parte das cartas de Paulo
é o reflexo do resultado, do reflexo dessa nova vida em Cristo, em todos os campos da vida do homem, tanto na família, tanto no trabalho, tanto no mundo, tanto com o pecado, com o meu próximo, com Deus, com o diabo, com a igreja. É a resolução da vida cristã na prática, em todos os campos da vida. Então é impossível apagar esta doutrina, porque ela tem uma mensagem clara, precisa, necessária e urgente. E tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, é uma realidade verdadeira. Vejam que a história da igreja, ela carrega esta mensagem. Ela carrega esta doutrina. E ela não vem do homem, ela não vem de mim, ela não vem do Fábio, ela não teve o seu início no homem, ela não é uma invenção do homem, ela não foi uma invenção dos apóstolos, ela não foi uma invenção dos discípulos, mas ela veio de Deus, ela veio de Deus para o homem, é o único meio e instrumento de Deus para com o homem. Então vejam que é a única fonte, o único meio, a única direção para o pecador. Então esta doutrina, ela faz parte da história redentiva. Ela nunca foi uma mensagem fácil ou agradável de se ouvir, porque ela vai confrontar, ela vai destruir o homem, ela vai derrubar o homem, ela vai abater o orgulho, a vaidade, a arrogância, a soberba, ela vai derrubar a carne, ela vai humilhar o ego do homem e vai mostrar ao homem, ao pecador, o quanto ele precisa de Deus, o quanto ele carece de Deus. E esta mensagem, queridos, ela aponta para Jesus. Não aponta para um plano B ou C, mas é o plano A. O plano de Deus, o único caminho que pode levar o pecador a Deus por meio de Jesus, o Filho de Deus. Então a igreja carrega esta mensagem há 2000 anos. E ela é convocada pelo seu Senhor a anunciá-la com firmeza e com clareza, com ousadia e com nitidez. E ela recebeu de Jesus a ordem da grande comissão. Ela recebeu a autoridade de Jesus. E por isso ela deve anunciá-la com reverência e com temor. Deus preservou esta mensagem. Deus preservou este livro, queridos. Deus preservou estas doutrinas. E por causa delas, nós estamos aqui nesta noite. Então Deus é Senhor. Ele é absolutamente soberano, Ele tem toda a autoridade, Ele exige, Ele ordena a todos os homens que se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. É isso que Lucas vai descrever em Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Então esta ordem é para todos. Para todos, homens e mulheres, em todos os lugares. Ninguém fica fora. Ninguém fica fora disto. Todos os homens são chamados ao arrependimento. Absolutamente todos, sem exceção. E aqui, queridos, é uma questão de vida ou morte, céu ou inferno. Porque a Escritura nos diz que o arrependimento verdadeiro, ele conduz o homem à vida, à graça, ao favor de Deus, à salvação. Mas ela também nos ensina que a falta desse arrependimento verdadeiro vai conduzir o homem à morte, à condenação, ao inferno e a uma eternidade de sofrimento. Então o arrependimento, ele é indispensável. Ele é um requisito básico da fé cristã. É o ponto de partida. É o início de tudo. É o único caminho que leva o pecador ao perdão de Deus, ao favor de Deus, sendo poupado da ira vindoura de Deus, sendo então aceito por Deus por causa da pessoa e obra de Jesus na cruz do Calvário, e despojando da morte das trevas e o conduzindo para a vida e para a luz, e imputando o seu pecado em Jesus na sua morte, e imputando o seu favor e o seu mérito
na conta do pecador que passa a ser redimido, tornando-se agora não mais condenado, mas filho, herdeiro, participante do reino, família de Deus. E aqui entra o papel missionário e evangelístico do povo de Deus, da Igreja de Cristo. De entender, queridos, que a Igreja, ela carrega estas verdades gloriosas, mas verdades terríveis, que são ambas eternas. Entender que Deus estabeleceu usar meios para que os pecadores conheçam estas verdades. E que meios são esses? Irmão Fábio, Escrituras, a palavra pregada, a doutrina. A Igreja tem esse papel. A Igreja tem esse papel, os discípulos têm esse papel, os cristãos têm esse dever. Até porque o arrependimento parte de uma conscientização externa que é operada interiormente pelo Espírito de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É fundamental entender que o Espírito opera mediante a palavra pregada ou ensinada. Nós estamos quase terminando, queridos. O pecador precisa ser conscientizado pela palavra. Ele precisa ouvir a palavra. Ele precisa escutar a palavra. E existe então um único meio que Deus estabeleceu usar para salvar pecadores: a palavra de Deus, a exposição das Escrituras, a palavra de Deus ensinada e proclamada. Então é por meio dela, por meio da palavra, por meio do Espírito Santo, que Deus usa para salvar homens e mulheres e os conduzir à fé e ao arrependimento. Por isso, a Igreja, parece que isto não é uma realidade, parece que isto não é uma verdade, mas a Igreja, queridos, ela continua sendo a instituição mais importante à face da terra, porque ela tem o papel fundamental de ser cooperadora, de ser agente do Espírito Santo para gerar fé nos homens, para levar vida aos homens, para levar salvação aos homens, para ter peso e influência na sociedade. Então não há atalhos, não há outros caminhos. O único caminho em direção ao perdão, à graça de Deus, ao favor de Deus, se chama Jesus Cristo. E a Igreja, ela deve ser conscientizada diariamente disso, lembrando que ela tem um papel vital na pregação do Evangelho, levando os pecadores ao conhecimento de Deus, levando os homens à graça de Deus, levando os homens ao arrependimento, sempre lembrando que o arrependimento é o ponto de início, é o ponto de partida para uma vida cristã que exige renúncia, santidade, obediência e evidências e frutos de uma mudança radical que deve ser vivida na prática e que deve ser evidenciada exteriormente. Queridos, pessoas estão sendo conduzidas todos os dias ao inferno. Pessoas estão morrendo todos os dias. Pessoas estão padecendo todos os dias. Pessoas estão perecendo todos os dias. Pessoas perecem todos os dias. Nossos familiares, nossos amigos, nossos companheiros, nossos colegas, pessoas, vizinhos, estão trilhando essa estrada. Para onde elas estão indo? Para onde elas estão indo? Você e eu podemos não estar mais vivos no dia de amanhã, ou sei lá, talvez saindo de aqui. Nós podemos morrer hoje, sim, queridos. Seu esposo, sua esposa, seus filhos podem morrer. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos para onde eles estão indo, ou para onde nós estamos indo. Será que algum dia
a minha esposa, a minha filha, o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa? Será que algum dia ele se arrependeu? Será que algum dia eles se arrependeram verdadeiramente? Há evidências disso? Há frutos de um verdadeiro arrependimento? Há evidências que houve realmente um arrependimento genuíno? É tempo de correr. É tempo de correr. É tempo de nós despertarmos. É tempo de nós passarmos a refletir. É tempo de nós passarmos a examinar a nós e as pessoas que estão à nossa volta. As pessoas que estão à nossa volta. As pessoas que estão perto de nós. As pessoas que passam todos os dias pela nossa vida. É tempo de dispersar, é tempo de nós queremos pensarmos mais, muito mais na eternidade e de viver em prol da eternidade. Da eternidade. A minha pergunta é: que relevância tem esta doutrina na nossa vida? Que relevância queremos ter esta mensagem nesta noite? Será que é mais uma mensagem? Será que é mais uma pregação? Será que é mais um culto? Que relevância vai ter isto na nossa vida daqui para a frente? Que relevância, que tipo de arrependimento vai produzir em nós esta mensagem nesta noite? Será que vai ser um arrependimento verdadeiro que produz vida? Ou falso arrependimento que produz morte? Para onde nós estamos indo? Que caminho nós estamos trilhando? Como está a nossa vida? Será que nós realmente um dia nos convertemos? Será que nós realmente um dia conhecemos Jesus? Será que nós realmente um dia nos arrependemos e há uma mudança, há uma transformação na nossa vida? Será que há um arrependimento genuíno na nossa vida? Ou será que nós estamos vivendo uma vida carregando um rótulo, sendo apenas um membro da igreja local, mas estando morto, estando caminhando e trilhando em rumo ao inferno? Será que a nossa vida houve realmente arrependimento genuíno? Nós precisamos pensar sobre isto. Nós precisamos refletir sobre isto. Nós precisamos pensar, parar, avaliar, refletir e examinar a nossa vida. Mais uma vez eu pergunto: que relevância tem esta mensagem na nossa vida? Vida ou morte? Ou uma eternidade no céu, ou uma eternidade no inferno? Que tipo de arrependimento isto vai gerar em nós? Que tipo de arrependimento isto vai gerar em nós? Que tipo de arrependimento isto vai gerar em nós? De facto, nós conhecemos a Deus? De facto, nós conhecemos a Deus? De facto, nós vivemos uma vida para a glória de Deus? De facto, nós aplicamos aquilo que nós cantamos? Será que nós vivemos aquilo que nós cantamos? Será que nós aplicamos estas verdades? Nós precisamos refletir. Todos nós. Eu e vocês. Todos nós. Será que um dia nós nos arrependemos de facto, verdadeiramente, em Jesus Cristo? Existem evidências desse arrependimento? Houve uma metanoia? Houve uma transformação radical? As pessoas que estão ao seu redor viram essa mudança, essa transformação? Como é o seu vocabulário? Como é os seus relacionamentos? Como é a sua postura? As pessoas veem Deus em nós? As pessoas veem Cristo em nós? Nós precisamos refletir sobre isto.